Olá, estamos começando mais um Society aqui na TV com Foz. Hoje, mais que especial, nós vamos falar com dois profissionais muito especiais aqui em Foz do Iguaçu. Vamos falar sobre o TDAH e você já vai ficar sabendo o que isso significa na sua vida ou na vida de seus filhos. Vamos conversar então com o médico neurologista Clayton Santos, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, de Rio Grande do Sul. Também com a médica neuropediatra Elba Benites, formada pela Unesp de Botucatu, São Paulo. Dr. Clayton, seja bem-vindo aqui na TV com Foz, no programa Society, para nós falarmos do TDAH. Vamos explicar já para o nosso telespectador. Seja bem-vindo. Queria dar parabéns à senhora Olinda pela grande probidade com que escolheu esse tema, por ser uma enfermidade extremamente frequente e não reconhecida. Como ela é mais perturbadora, mais evidente na infância, convidei a doutora Elba, que tem uma experiência muito longa nessa faixa etária, e trouxe aqui para que ela dê aos telespectadores a sua experiência, a sua longa vivência nesse tipo de enfermidade. Doutora Elba. Boa tarde, Linda. Boa tarde a todos em casa. Eu gostaria de agradecer o convite e parabenizá-la realmente pelo tema escolhido, um tema bastante atual e importante. Eu estou na área de neuropediatria há 8 anos já, mais de 8 anos na verdade, aqui em Foz há 8 anos. E o Dr. Clayton? Quantos anos já, doutor? Velhinho, 40 anos de neurologia em Foz do Iguaçu. Tratando sempre de adultos, né, doutor? Geral, neurologia geral. Agora, com a chegada da doutora Elba, então isso me descarrega um pouco do trabalho que havia, porque ela é uma autoridade nessa área. Sim. E o Dr. Clayton, muitos de vocês já podem ter visto, né? Ele já recebeu vários prêmios, o prêmio de Best, um prêmio de qualificação profissional e empresarial aqui de Foz do Iguaçu. Dr. Clayton, fala pra gente, explica, começa dizendo para o nosso telespectador o que é o TDAH, uma doença crônica que começa na infância e ela pode se estender à vida adulta. Exato. Estava comentando com a doutora Elba que o diagnóstico do TDAH é feito na faixa da infância. Porém, é uma enfermidade que se transmite ao adulto. Ela atinge uma estatística assim que eu chamo de elevada. 5 a 8% dos pacientes ou das crianças em idades escolares são portadores dessa enfermidade. E poucos chegam até o neuropediatra. E o adulto, muito menos. 3,5% dos adultos são portadores do transtorno por déficit de atenção com hiperatividade. E não tem o diagnóstico. E conforme veremos durante essa entrevista, as consequências danosas para a vida do adolescente, do adulto, e a doutora Elba vai falar sobre a criança, o que acontece com essa criança que é até marginalizada. O que acontece? Por que a criança não chega até você, por exemplo? Bom, o TDAH ele se caracteriza por um distúrbio neurobiológico, né? É uma alteração bioquímica, tanto que o tratamento se faz à base de medicação. É um diagnóstico que é feito na primeira infância, a partir dos 5 anos, mas há relatos já de sintomas que se apresentam desde os 3 anos e são mais visíveis na idade escolar. Então, muitas vezes, os pais até verificam a diferença do filho com as outras crianças, que são mais agitados, chamam a atenção, mas é realmente na escola onde chama a atenção dos professores. Até chegar ao especialista, essa criança pode passar por psicólogos, por pediatras, e muitas vezes na cidade onde a criança está não há especialista, né, na área. Então isso também dificulta. Pode levar aí
há alguns anos até chegar ao especialista da área. Quando chegam, já chegam em torno de 7 a 10 anos para a primeira consulta. Torna-se mais difícil o tratamento se ele chega mais tarde? Sem dúvida alguma. Tem que lembrar que é um transtorno que acarreta dificuldades na escola, dificuldades no aprendizado, a criança acaba reprovando muitas vezes, né? E acomete a sua socialização também. Doutor Cleito, essa hiperatividade e também a impulsividade e o desatento, ela está ligada nesse transtorno? São as características cardinais do problema. No adolescente e no adulto, a hiperatividade e a impulsividade estão mais controladas, mas a desatenção continua. E isso gera problema sério no estudo, porque eu tenho encontrado pessoas portadores desse problema que dizem assim: meu irmão é inteligente. Nossa, o irmão dele é tão inteligente quanto ele, só que ele foi agraciado com uma enfermidade que tem tratamento. E sem tratamento ele é marginalizado, perde amigos, cria problema com a família. E ele se sente inferior, é isso? Tranquilamente. Ele se acha bem inferior. Conforme eu citei, o meu irmão inteligente. Isso é terrível. Ele é tão inteligente quanto o irmão, basta apenas um tratamento com medicação e ele deslancha. Ele vai bem daí para frente. Doutora, e as crianças? Quando ela é diagnosticada ainda aos 3 ou aos 5 anos, o que acontece? O que pode ser melhorado e a vida dos pais também? Bom, sem dúvida, o início do diagnóstico e o tratamento precoce é sumamente importante. No caso, as crianças que já estão na escola, elas geralmente são derivadas através da queixa de professores, né? Então, são crianças que se encontram atrasadas em relação ao resto da turma, então com o início do tratamento isso é melhorado. E a socialização, isso é muito importante dessas crianças. Então, as crianças em idade escolar, elas são um pouco rejeitadas pelos próprios colegas. E na família acontece que muitas vezes não são convidados para uma festinha de aniversário porque são muito agitadas. E os pais acabam perdendo um pouco a vida social com isso. Então, quanto precoce é o tratamento, melhor para a vida social e acadêmica dessa criança. Nós vamos agora para um rápido intervalo, já já estamos de volta. Fique conosco. Pra escola entrou, de cara feia logo a professora olhou. No meio da aula, um teco fatal, mandou o coleguinha logo para o hospital. Conheci um capeta em forma de guri. Conheci um capeta em forma de guri. Olá, estamos de volta com mais um bloco aqui do Society e falando sobre o TDAH, né, a hiperatividade. Vamos falar então, continuando falando com o Dr. Clayton, né, que vai nos fazer uma releitura da pessoa que tem essa doença na vida adulta. E se ele é um encrenqueiro, ou ele é um passivo, ou ele é... De que forma ele se comporta na sociedade, Dr. Clayton? O TDAH, ou seja, o transtorno por déficit de atenção com hiperatividade não tratado, ele é um problema social. Ele tem uma maior tendência a ir para drogas ilícitas,
como ele não consegue entrosar direito com o grupo pela sua agitação, ele entra em atrito, se sente rejeitado, então ele vai mais para a marginalidade. Mais fácil ele ir para vícios sociais, para o alcoolismo, para contravenções puras e simples. O adolescente e o adulto, eles têm um problema chamado transtorno de oposição. Eu sempre gosto de especificar o que é sem definir. É como um indivíduo que chega na porta de sua casa e pergunta, tem um partido por aqui? Você responde, tem. Ele simplesmente diz, eu sou contra. Mas peraí, eu não te falei qual é o problema do partido. Não importa, eu sou contra. Ou seja, ele é contra tudo e contra todos. E aí, como que se age na vida adulta? Já não dá para que os pais possam intervir, né? Como que isso pode ser resolvido? A medicação funciona muito bem. 70% dos pacientes apresentam uma resposta muito boa. Então, com isso, traz um pouco mais de tranquilidade para o indivíduo. Na parte de aprendizado, facilita e melhora o aprendizado. Na parte familiar, traz um pouco mais de tranquilidade à própria família, já que esses 3 dados, a hiperatividade, a impulsividade e a desatenção, melhoram bem com a medicação. Uma medicação que, embora o pessoal tema muito, não há contraindicação ao uso, exceto em poucas coisas, como na enxaqueca, no tique. Mas são pouquíssimos problemas. O remédio em si não gera problema no adulto. Doutora, a criança, ela no meio dela, o meio social, ela traz um certo desconforto, um transtorno? Sim, bastante. Como falei, geralmente são crianças um pouco rejeitadas. Em sala de aula são colocados mais no fundão, né? No recreio elas não conseguem brincar totalmente porque elas não conseguem esperar a sua vez e tem que ser geralmente do jeito delas. Então isso acaba deixando-os com poucos amigos, né? Estas são as crianças com as características mais significativas em hiperatividade, né? Diferente daquelas desatentas, em que o comportamento não chama muito a atenção. São crianças mais calmas, mais tranquilas, mais queridas até pelas professoras, mas, no entanto, sofrem tanto quanto as hiperativas, né? Porque elas são quietinhas, são até tímidas, mas elas não conseguem manter a atenção. Então, demoram para terminar de copiar tarefas. Geralmente, elas ficam no recreio para terminar de copiar. E qual que é a diferença aí, doutora, entre o mais lento e aquele que é mais agitado? A diferença principal é que o desatento, ele é apenas desatento, vale a redundância. E são, como eu falei, crianças mais quietas, mais tímidas, elas têm mais amizades, porém a dificuldade maior está no seu aprendizado. As hiperativas, embora exista a forma mista, elas são todas desatentas, mas se sobressai o comportamento agitado e impulsivo, né? Nós temos a forma mista em que a criança ela é tão desatenta quanto agitada, mas a prevalência maior é realmente entre a hiperatividade e a impulsividade. E aí, passando da adolescência, da criança para a adolescência e para chegar à fase adulta, isso pode ser resolvido com medicamento até os 12, 14 anos, não sei qual seria aí a idade, certo? Sim, na verdade, antigamente se pensava que essa doença, quanto mais cedo o tratamento, até a adolescência ela seria já resolvida. Hoje em dia, os estudos demonstram que, na verdade, essa criança ela levará consigo até a vida adulta, porém com uma intensidade menor, né? Quanto mais cedo o tratamento, melhor. Agora, sem dúvida alguma, a criança e o adolescente que é hiperativa e impulsiva, esses sintomas se tornarão mais brandos na vida adulta. Né? Porém, a desatenção permanecerá, assim como o Dr. Clayton já colocou. Dr. Clayton, o que é a leitura automática? É muito comum no TDAH. Tem um livro até que é muito bonito sobre o TDAH chamado No Mundo da Lua. Na verdade, ele põe o livro na frente e fica pensando num monte de outras coisas, menos em dar atenção que está na frente dele. Ou seja, divaga muito.
mundo, ele consegue, mesmo estando no mundo da Lua, consegue absorver isso, a leitura ou algo que ele vê pela frente? Consegue, se for de muito interesse, principalmente os pacientes da doutora Elba. Tem o famoso, ele só aprende aquilo que interessa para ele, ou seja, o adulto e o adolescente, quando o assunto for muito interessante, ele consegue sim se concentrar e memorizar aquilo. Por isso eles são bons de videogame, de televisão, mas fora disso, bota um livro e bota um material para estudar, a coisa fica complicada. Doutora, como se comporta o TDAH com a idade? Já que ele vai saindo, né, da adolescência, essa talvez seria uma pergunta para o Dr. Cleiton, né? Mas você tem trabalhado nessa questão também? Sim, então, na infância é muito comum aparecer as 3 formas, a desatenta, a hiperativa impulsiva e a forma mista. Até a primeira fase escolar aparecem lá na forma mais pura. À medida que os anos vão passando, aparecem o que nós chamamos de comorbidades, que são outras patologias que acabam se associando e que geralmente surgem devido a um trauma prolongado. Essa é a minha colocação, porque a criança ela começa a ter consciência da sua dificuldade e começa a se colocar em sala de aula e olhar, eu não consigo, os outros conseguem, eu estou ficando para trás, né? Então começa com a baixa autoestima, que pode acabar levando a uma depressão, que é muito comum associada ao TDAH, né? A depressão infantil. Também é possível que apareça um transtorno de ansiedade, né? Então aquela ansiedade de querer ir bem na escola, de não ter que reprovar, associado ao transtorno de base. E já na fase de pré-adolescência e adolescência, é bastante comum aparecer os transtornos compulsivos obsessivos, como patologias associadas ao TDAH. E isso muitas vezes vai levando-se até a vida adulta. Isso seria o consumismo, por exemplo, querer comprar. Obsessivo compulsivo, sim. Na adolescência, pela minha experiência, aparecem com pequenas manias de colocar tudo certo. Se eu coloquei um lápis num pote, eu chego em casa, esse lápis tem que ficar ali, senão eu tenho já um impulso tempestivo, né? Nas meninas, realmente pode se traduzir naquilo que o que eu vejo, eu quero. Muitas vezes a família não tem muitos recursos, então acaba causando alguns conflitos em casa, porque os pais não entendem, né, essa necessidade de querer ter tudo ao mesmo tempo, né? E na vida adulta, sem dúvida, também. Então, são pessoas que acabam se endividando, porque não conseguem conter esse impulso de obsessão, de compulsão. Isso. De consumo, né? Agora nós terminamos esse bloco com a doutora Elba, mas já estamos de volta. Continue aí conosco que temos mais coisas interessantes para falar com você. Apoio Cultural, Cética Decor, inovação e design, com o que há de melhor e mais moderno em metais, acabamentos e acessórios de banho com tecnologia e conforto, cozinha, dormitório, tudo aqui para transformar os ambientes e deixar sua casa maravilhosa. Cética Decor, a qualidade ao seu alcance. Shopping Internacional, Edifício Paraná Center, Paraguai, Salto del Guairá, Shopping Salto. Cética Decor. Olá, estamos de volta com mais um bloco aqui do Society. Vamos começar então este bloco falando com a doutora Elba a respeito da rejeição pelos pais da doença nos filhos, do diagnóstico, para aceitar, né, doutora? Realmente existe um certo estigma ainda na aceitação do diagnóstico. Então, muitas vezes, a mãe até aceita, tanto é que quem leva a criança, na maioria das vezes, na consulta é a mãe. Aí ela chega em casa com as orientações médicas, as receitas,
Mas aí cria-se um grande transtorno com o pai. O pai, geralmente os homens, têm mais dificuldade de aceitar o diagnóstico no filho. Então, essa criança, muitas vezes, elas são hostilizadas dentro da própria família, tendo tidas como preguiçosas, crianças irresponsáveis, né? Então, existe realmente essa dificuldade de aceitação, mas acredito que seja mais pela falta de informação. E também há um certo, não sei se preconceito de fazer o tratamento achando que não é uma doença e levar numa psicóloga, digamos assim, num outro profissional. Na verdade, quem tem o TDAH, ele muitas vezes precisa de um tratamento concomitante com os profissionais que nos acompanham, como as psicólogas, psicopedagogas e fonoaudiólogas, né? Eu particularmente acho que esses profissionais são os meus braços direitos, porque só o tratamento medicamentoso em alguns casos não resolve. Não preciso desses profissionais para ajudar as crianças. Agora, existe uma dificuldade de aceitar em levar as crianças ao neurologista. Então, aquela coisa de, meu filho não é louco, por que eu vou levar ao neurologista, né? Infelizmente, ainda há esse pouco conhecimento, né? Com relação a isso. Mas isso atrapalha muito, acaba retardando demais o início do tratamento e quem paga o preço sempre, com certeza, é a criança. Doutora, como que os pais chegam até você? Na maioria das vezes, as crianças chegam até mim por solicitação das professoras, sem dúvida alguma. Em 70% dos casos, na verdade, às vezes os pais até veem que o filho é diferente, comparando até com outros irmãozinhos, mas existe a resistência em aceitar aquela diferença. Então, a professora chama no jardim, avisa os pais, não levam, aí vai para o primeiro aninho, né, na escola, no primário, chamam de novo os pais, e aí os pais já ficam com mais receio. Nossa, já é a terceira professora que está me chamando, pedindo para eu levar um especialista. Então, realmente, o conhecimento e a informação dos professores hoje, graças a Deus, está bastante boa. Eles estão bastante solícitos e são eles quem orientam os pais a procurar o especialista. E, seguidamente, são os pediatras, sem dúvida. Dr. Cleito, há um estudo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e também da Universidade de Montreal, do Canadá, que relacionam a presença e a pesticida. O que o senhor poderia dizer sobre isso? DMAPS e ao TDAH. Para mim é diferente, doutor, explica. Falamos do TDAH de origem familiar, mas nem todo ele é familiar. Tem um pesticida, uma categoria de pesticida, aliás, chamado organofosforado, que são os mais usados atualmente, e que o estudo dessas duas universidades verificaram que a população exposta apresenta um índice maior de TDAH do que os grupos que não conviveram com esse veneno. Mas isso é o de menos. Nós temos um problema mais sério. Existe também o grupo relacionado ao álcool e ao fumo, cujos as crianças e adultos... São drogas lícitas, né? Isso. Estão aí diante da sociedade e muitos aceitam. E que se acompanham dos pais, aliás, das mães que são expostas ao álcool e ao fumo, o maior índice de TDAH também. E está aí, é um vício social, ninguém diz nada. Doutor, tem outro, as consequências do TDAH. Quais são? Muitas, né? Primeiro, é o indivíduo que vai ficar menos preparado nesse mundo altamente competitivo que nós deixamos aos nossos filhos ou criamos para nós. Segundo, a impulsividade vai colocar em situação de risco e vai também levar atritos com o cônjuge, originando separações. Vai se refletir na vida profissional desse indivíduo, porque ele vai atingir um nível bem inferior em relação aos outros. Muitos dos nossos adultos e adolescentes que estão em estabelecimentos prisionais são TDAH. A média deles lá é um pouco maior que na população geral.
Doutor, o tratamento, a medicação do TDAH no déficit de atenção, ela pode ser usada para outras enfermidades? Não, não pode. É comum a gente receber solicitação de receita de medicação para o TDAH em quem não é TDAH. Não funciona simplesmente. Porque o TDAH tem uma deficiência de um hormônio cerebral chamado dopamina. E a medicação eleva esse nível. Ora, quem não tem essa deficiência, não vai adiantar em nada tomar a medicação. Doutor, transtorno de oposição, o que é isso? Eu vou dar um exemplo. É melhor tentar definir. É aquele que está contra tudo e contra todos. E mesmo às vezes tratando, ainda assim acontece. O meu garoto mais idoso, que está em tratamento TDAH, começou aos 72 anos. Então estou prescrevendo a medicação para ele, e um belo dia ele me aparece lá com a intimação judicial. Para mim, explicar ao Ministério Público se ele poderia exigir da instituição que fornecia os remédios para ele, aquele tipo de medicação. Eu não fui lá discutir com a instituição nem nada, eu já fui direto para os finalmente. Isso é o transtorno de oposição. Está pronto para a briga. Doutora, eu agradeço aqui a tua presença, foi muito bom a nossa conversa, o esclarecimento, as pessoas que não tinham conhecimento, né? E gostaria que você fizesse aí as suas considerações, um agradecimento, falasse um pouquinho mais, desse uma dica ou para o nosso telespectador, ou para os pais, coisa assim. Gostaria de ressaltar alguns pontos. Assim como o transtorno de oposição é comum no adulto também, na verdade ele aparece já desde a infância. Então, aquela criança que é do contra, a mãe fala, por exemplo, que a cor da blusa dela é azul, ele vai falar que é branca só para ser do contra. Então, ressaltar que essas comorbidades muitas vezes são até mais intensas que a própria hiperatividade e acaba confundindo um pouco os pais e até alguns profissionais. Gostaria também de lembrar da importância dos professores para o encaminhamento na hora certa e correto, a importância dos outros profissionais da área, como as psicólogas, fonoaudiólogas, eu acho que a gente precisava valorizá-los um pouco mais. E também lembrar que existem algumas leis já aprovadas que favorecem a estas crianças ou adultos e adolescentes. Por exemplo, os jovens que irão prestar vestibular, eles têm a garantia por lei de ter um tempo a mais de prova, né? Então, nos Estados Unidos, eles têm já várias outras leis que favorecem até o acesso de maneira mais rápida e totalmente gratuita às várias linhas de medicação. No nosso país, nós temos acesso apenas a uma linha, né? Não temos a todas, então essa é a outra briga que algumas associações de pais e a associação de médicos especialistas na área de TDAH estão lutando, né? Então, o acesso a todas as linhas de tratamento para essas crianças. E assim, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e mandar minhas lembranças para os meus pacientes, que geralmente entram no consultório e deixam de ponta cabeça, mas são sempre muito queridos e torço muito por eles sempre. Que legal, né? Que mimo aqui pela doutora Elba. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui, doutora. Fique à vontade. Doutor Cleiton, agora os seus agradecimentos aos nossos telespectadores e também aos seus pacientes, ou chamamos, não sei, de amigos? Olha, sempre se procura trazer ao telespectador aquilo que achamos que seja indispensável, que ele saiba para poder direcionar o familiar, o amigo, que apresenta um comportamento desse padrão e que possa ser enquadrado, porque isso é uma enfermidade que tem tratamento, e o tratamento costuma dar bom resultado. Olinda, eu quero parabenizá-la pela escolha do tema que solicitou a mim e a doutora Elba. Gostei muito. 5 a 8% da população é muita gente enferma com esse problema. 5 ao a 8%? Sim. Ao telespectador, eu tenho a agradecer pela paciência com que nos ouviu.
Muito obrigada mais uma vez, Dr. Cleiton e doutora Elba, e até a próxima edição.